capítulo 6 de João, está escrito assim, acompanhe comigo a tua leitura, por favor. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, : escute bem isso, que creiais naquele que ele enviou. 30. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas em tu? Nossos pais, 31, comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. 32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, disse Jesus. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, me permita, papai, entrar na tua presença, na autoridade e poder do teu nome, eu te peço. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, cooperando conosco, fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Que o Senhor possa dar para nós a intrepidez do teu Espírito Santo, para que possamos pregar a tua palavra com poder e autoridade. E aqueles que a recebem, Senhor, a recebam com fé e segurança no seu coração. Que o Senhor possa nos ensinar de uma maneira simples e tranquila, para que todos possamos ouvir, entender e compreender a tua palavra. Qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, assim, tendo a nossa fé no Senhor Jesus sendo aumentada. Amém e amém. Nós temos um texto de uma mensagem pregada por Jesus no Evangelho de João, que fala muito sobre a nossa fé, que fala muito sobre a nossa condição com Jesus, que fala muito para mim, eu acredito que fala também para você, que arde no meu coração, um desejo de estar me alimentando do pão vivo que desceu do céu. Jesus trata de maneira muito clara, porque as pessoas acham que o pão vivo que desceu do céu era o maná, que Deus enviou pela oração de Moisés. E Jesus disse não. Talvez você ainda não tenha entendido por que o maná deveria ser colhido de manhã e comido de manhã, que se deixasse para de tarde ele enchia de bicho. Ele apodrecia. Talvez agora com esse texto você comece a compreender por que Deus exigia que as pessoas para comerem o maná precisavam ir e colher apenas o necessário, e comendo e se fartando o resto se estragava, se enchendo de bicho, e que lhes era vedado guardar o maná. Não podia.
Porque aquele pão que saciava, logo depois de ter saciado, apodrecia e se perdia. Para não haver nenhum tipo de relação, para não haver nenhum tipo de engano com a palavra de Deus. Nós observamos, olhamos, vemos, ouvimos, sentimos, todos os nossos sentidos são aguçados quando prestamos atenção na palavra de Deus, porque ela é que alimenta a nossa alma, que sustenta o nosso corpo, que traz a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e nós devemos ouvir a palavra de Deus que nos é pregada para que sejamos exortados, ensinados, consolados e tenhamos fé. A fé vai edificando a nossa alma, a fé vai firmando os nossos pés sobre a rocha firme que é Cristo, ele exemplificado, mostrado, ensinado através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Quando estudamos filosofia, há uma regra, e a regra mais forte sobre a qual a filosofia se apoia é que não existe verdade absoluta, tudo é diferente dependendo do ângulo que você vê. Mas isso para nós é uma mentira. Nós que somos crentes não vivemos de filosofia, nós vivemos da verdade única, imutável, real para sempre. Nós vivemos do alfa e do ômega. Nós vivemos daquilo que o Senhor Jesus nos deu, que é a sua palavra. Ela nos sustenta, nos alimenta, nos fortalece, nos consola, nos levanta, nos exorta. A palavra de Deus, que está aqui posta para mim e para você hoje no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso de número 26, onde o Senhor fala que muitas pessoas não buscam a Jesus pela salvação, não buscam a Jesus para que a sua alma seja salva, mas buscam a Jesus por aquilo que ele pode prover para as pessoas. Eu já falei isso aqui essa semana. Das pessoas que estão sentadas na janela, que estão do lado de fora, que estão com a sua cabeça dentro da igreja, mas seu corpo está fora. A sua mente está dentro da igreja em função daquilo que eles desejam, mas o seu coração está fora da igreja. O seu coração está focado nas coisas. O seu coração está focado no mundo. O seu coração está focado em coisas que vão acabar, que não são eternas, elas são perenes, elas vão acabar, mano. O nosso coração deve estar focado em Cristo. Se somos cristãos, se somos discípulos e seguidores de Jesus Cristo, precisamos entender de uma vez por todas, definitivamente, que o nosso alvo é Cristo, que a nossa identidade é Cristo, que a nossa cidade se chama Jerusalém Celestial. É isso. Existem rios temporários, existem rios perenes, eles nunca se secam. Uma fonte de água que não seca, um poço que não para de dar água, é Jesus. Ele tem uma resposta para tudo, ele tem uma palavra para tudo. A palavra de Deus, ela é tão extraordinária que em todas as situações e circunstâncias da tua vida, quando você pedir uma palavra para Deus, ele vai te dar um texto na Bíblia e ela vai falar com você. Ela vai responder a tua dúvida. Ela vai consolar você na tristeza, ela vai te exortar quando você estiver errado e ela vai te fortalecer quando você estiver fraco. É a palavra de Deus que faz isso. É a palavra de Deus. Não são livros de ensino, não são livros de ajuda pessoal, não são filosofias humanas, psicologias humanas, não. Não. Eu observo a palavra de Deus e vejo no verso 27 Jesus dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus Cristo foi selado por Deus para dar para mim e para você o pão para comer e o vinho para beber. Para saciar a nossa sede, para matar a nossa fome. Jesus é completo, completamente extraordinário.
pronto e apto para nos alcançar, nos tocar, nos transformar, nos moldar, se possível for. A questão é, nós estamos preparados para sermos reino de Deus? Você está preparado para ser reino de Deus? Para ser reinado por Cristo? Você está desejoso disto? Você confia suficientemente em Cristo para pôr as suas angústias, as suas esperanças, os seus sonhos nas mãos de Jesus? Lançar de fato as suas ansiedades sobre Cristo? Você é capaz de fazer isso mesmo? Sem ficar enchendo o saco, sem ficar pegando no pé, sem ficar toda hora perguntando sobre aquilo, deixar e largar, colocar e descansar? Você é capaz? Precisamos nos questionar sobre isso. Precisamos, de fato, confiar. Confiar em Cristo. Confiar a nossa vida, a nossa família. Acreditar, crer que só o Senhor, de fato, é Deus. Não apenas com a nossa boca, mas uma confiança exacerbada no nosso coração. Verso 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Quanta gente fala, pastor, Deus tem uma obra na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu não sei. Pastor, o que é a obra que Deus tem para fazer na minha vida? Eu preciso fazer a obra de Deus, irmão. A própria Bíblia responde isso para você. Olha o que está escrito aqui, no verso de número 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. Qual Jesus? Que creia naquele que o Pai enviou. A obra de Deus é que você crê em Jesus, irmão. É difícil? É difícil? Eu te pergunto. Pastor, eu quero fazer a obra, então crê em Cristo. Pastor, eu tenho um chamado para fazer a obra, então creia em Cristo. Isso é fazer a obra de Deus. Crer em Cristo. Isso é fazer a obra de Deus. A obra de Deus é essa. Que você tenha fé. A obra de Deus é que você tenha fé. Mas pastor, mas a obra de Deus não é pregar o evangelho, curar os doentes, expulsar os demônios. É, mas você pode fazer isso sem fé? Você pode fazer qualquer coisa sem crer em Cristo? Deixar tua casa, tua família e fazer um evangelismo na sei lá onde? Sem crer? Duvido. Você pode orar pelo um enfermo, por um doente, sem crer em Cristo? Não. Você pode pregar o evangelho sem crer em Cristo? Não. Mas tem um monte de gente que faz isso, você já percebeu? Tem um monte de pastor, de pastora sobre o púlpito aí que estavam pregando o evangelho e no outro dia eles se suicidaram. Eles criam em Cristo? Não. 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 Veja que o evangelho ele vai se estreitando à medida que você vai caminhando nele. Que no começo aceitaram Jesus, vir para Cristo, é tudo festa, é tudo alegria, é tudo legal, é tudo risada, e de repente a porta começa a apertar, fica estreita, estreita, e você vai aprendendo o evangelho e o Espírito Santo vai te conduzindo e vai estreitando o teu raciocínio, vai diminuindo, e você vai vendo que você não vive pelo teu pensamento, mas os teus pensamentos são de Deus. Você não vive mais fazendo a tua vontade, mas você se empenha e trabalha para fazer a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus vai bater, vai compactuar com aquilo que você quer.
Ah, pastor, Deus me chamou e eu vou ser missionário na Flórida. Mas Jesus quer que você vá para o Atacama, no Chile, evangelizar os índios que mata crente. Ah, não, mas lá no Chile eu não vou, eu só quero ir para a Flórida. Abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, dos seus sonhos, das suas convicções pessoais em favor de Jesus não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, irmão. Pregar um evangelho de qualquer jeito, um evangelho místico, como eu tenho visto por aí. Um evangelho místico, um evangelho mágico, onde as pessoas parece que estão praticando a cabala, parece que estão jogando búzios. Já percebeu isso? Vivendo de enigmas na Bíblia, de números, de coisas as quais Cristo abominou. Deus abominava isso nos judeus e muita gente hoje dizendo que é crente com os mesmos vícios dos judeus. Né? Crente místico. Ele vive pelo sinal, só sinal. Pastor, ora por mim, Deus vai me dar uma palavra rema. Irmão, a palavra rema que eu tenho para você hoje é converta-se, porque senão você vai para o inferno. Essa é a palavra rema que eu tenho para você hoje. Abandona o pecado, abandona a prostituição, abandona o egoísmo, deixa de ser salafrário, mentiroso. Essa é a palavra rema que eu tenho para você hoje. Fale a verdade, viva a verdade. Pare de enganar as pessoas, pare de mentir para as pessoas. Essa é a palavra rema, irmão. Jesus é o pão da vida. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que todos nós fôssemos lavados e remidos no sangue de Cristo. Tivéssemos as nossas vestes lavadas, remidas, embranquecidas, a Bíblia diz alvejadas, mais brancas do que a mais alva lã, mais branca a neve. Não é isso que a Bíblia fala? E nós vemos aí a maioria desses caras enganando, mentindo, roubando, cobrando, vendendo, negociando, enrolando num evangelho sujo e mentiroso que não é o de Cristo. Não é o de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho descolado do mundo. Nós pregamos para o mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós não vivemos de situações e circunstâncias, nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que o crente não vive por vista, ele vive pela fé. Mas hoje, se o cara não tem dinheiro na conta, ele não vive. Ele só vive se ele tiver dinheiro. Sem dinheiro, não. Né? Pela fé, não. Eu olho para o texto e vejo Jesus no verso 34. Dizendo: disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Epa, peraí, Jesus. Peraí. Como assim? Como assim, Jesus?
Mas e os pastores, bispos, pastoras, apóstolos, esse povo que diz que está no Senhor e está com fome do evangelho? Não tem conhecimento da verdade, doentes na sua alma. Se eles dizem que tem Jesus, que eles são de Jesus, então esse texto mente. Mente. Porque Jesus fala de maneira clara e categórica. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Ele está falando, é óbvio que ele está falando de vida espiritual. É óbvio que Jesus está falando de ser cheio do Espírito Santo. É óbvio que Jesus está falando que quem vem a Cristo, está em Cristo, está cheio de Cristo, ele não tem problemas espirituais absolutamente nenhuns. Ele pode estar na cadeia, ele pode estar no tronco sendo chicoteado, como Jeremias, não é? Ele pode estar levando porrada, como foi Micaías, mas quando você já pensou, irmão, quando a gente olha lá na palavra de Deus, em 2 Crônicas, eu acho que é 19, não tenho bem certeza, aonde a Bíblia diz que o rei fala: ei, não tem um profeta de Deus aí. Ele fala: não, nós temos um cara aí, mas ele tá preso, aquele miserável, porque ele só fala o que não é bom para nós. Então ele tá lá sofrendo agravo de pão, agravo de água, e o rei fala: não, então traz esse cara aí, eu quero que ele profetize para mim. Aí vão lá e tiram o Micaías da cadeia, ele chega diante de todos os profetas, todo mundo com veste real, anel de ouro, coisa de ouro, sacerdote, todo mundo vem. Ele, né, ele tava limpinho porque eles eram lavados para vir à presença do rei, mas ele tá lá na cadeia tanto tempo, tira ele e fala: e aí, profeta de Deus, qual é a palavra que você tem para mim? Ele diz: rei, certamente o Senhor vai pelejar e vai vencer. Então o rei o exorta e diz assim: certamente que eu te exorto que fale a verdade. E ele olha nos olhos do rei, nos olhos dos sacerdotes, e ele diz: eis que vi o exército de Israel fugindo pelos montes como um rebanho que não tem pastor. Certamente você subirá e Deus vai te matar. Ele estava na cadeia, irmão. Ele estava sofrendo agravo de pão, de água, estava passando fome, sendo sacaneado, levado porrada na cadeia, mas ele não estava depressivo, ele não estava com a alma doente, ele estava cheio do Espírito, e quando tiram ele, irmão, ele vem, prega a palavra de Deus, insta a tempo e fora de tempo, duela a quem duela. Isso é ser cheio de Deus, irmão. Você ser cheio de Deus. Olha José traído, cheio de sonhos, menino de Deus, foi jogado na cadeia em função da mulher de Potifar ter mentido contra a vida dele. Permaneceu 2, 3 anos preso, não fez nada. E ele não estava lá: ai, Senhor, a minha vida não vai para frente, o meu ministério não rompe, o meu ministério não dá certo, eu acho que eu vou pegar uma corda, eu vou me matar. Ah, Senhor, eu acho que eu vou pegar uma pedra, vou jogar na minha cabeça. Era isso, irmão, que José fazia na cadeia? Não, ele esperou pacientemente no Senhor, até que Deus abriu uma porta para ele, e ele foi retirado da cadeia e transformou-se no governador do Egito, para que se cumprisse a promessa sobre a sua vida. O crente, irmão, ele não morre enquanto não se cumprir a promessa de Deus na sua vida. É Bíblia isso. Isso não é mimimi, irmão. Isso não é evangelho de casca de ferida. Isso não é evangelho desses caras aqui. Ai, mas tá repreendido. O que é que tá repreendido, irmão? A palavra de Deus? É isso que você está repreendendo? O que a Bíblia diz? Deixa de ser crente frouxo, irmão. Deixa de ser um crente covarde. A Bíblia diz que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Eu sempre disse isso toda vez que o diabo se levantou para bater na minha vida. E olha que eu apanhei muito, irmão.
Quanto mais ele me batia, mais eu jejuava. Quanto mais ele se levantava, mais eu orava. Quanto mais ele me fazia eu sangrar, mais eu ficava no monte orando, clamando, buscando poder e autoridade. E hoje eu estou aqui testemunhando que Deus é vivo, Deus é real e Deus dá vitória sim, quando você anda na presença de Deus. Há um tempo de chorar sim, mas também é um tempo de sorrir. Há um tempo de perder sim, mas também é um tempo de vencer. Há um tempo de andar perdido, mas é um tempo de ser encontrado. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e de deixar de abraçar. É tempo de cantar, tempo de chorar, tempo de dançar e tempo de parar de dançar. Tem o tempo. Tem o tempo, irmão. Esses crentes não conseguem levar uma ripada do diabo, irmão, que já começa... Ai, Jesus, eu vou parar porque eu não aguento mais. Vai, meu irmão, vai pro quinto dos infernos, é isso que você vai. Abandonando Jesus, abandonando a sua fé, apostatando no meio da luta. A Bíblia diz que quando Jonas foi lançado nas profundezas do oceano, à medida que ele afundava, Deus enviou um peixe. Ele foi engolido, ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. E que no ventre do peixe, ele percebeu que ele estava errado. E a minha Bíblia diz que lá no ventre do peixe, ele dobrou seus joelhos e disse: Deus, tem misericórdia de mim. Me envia lá para Nínive, nem que eu perca a minha cabeça, nem que eles arranquem os meus braços. Enquanto eu tiver oxigênio dentro do meu pulmão, eu vou pregar a tua palavra. Doa quem doer, Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração do Jonas lá do ventre do peixe e diz: agora sim, varão. Agora sim, varão. Agora sim. E dá ordem ao peixe. E o peixe vai na praia e vomita o Jonas. Tá no ventre do peixe, irmão? É isso? É isso que Deus está falando? Que você foi engolido pelo peixe da incredulidade, que você foi engolido pelo peixe da tristeza, que você foi engolido pelo peixe da miséria, que você foi engolido pelo peixe da doença, que você foi engolido pelo peixe do câncer. É isso? Para de chorar. Coloca a tua vida na presença de Deus, se conserta hoje. E Deus vai fazer esse peixe vomitar você. Deus vai fazer o peixe te levar para Nínive. E lá você vai se levantar. E lá você vai pregar um evangelho com poder, com autoridade. E o Senhor Jesus Cristo cooperará contigo, fazendo prodígios, sinais e maravilhas, para que o povo veja que só o Senhor é Deus. Aleluia! Eu sou o pão da vida. E aquele que come de mim jamais terá fome. Assim diz o Senhor. Chega desse evangelho de fracassado, desse evangelho de derrotado, desse evangelho de mimimi, desse evangelho de casca de ferida. Chega, levante-se, toma uma posição, para de chorar as tuas lamúrias. Para com esse espírito de autocomiseração, de ter pena de si mesmo, para que as pessoas tenham pena de você. Para! Jesus não é galinha para ter pena. Jesus é um Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra. E Ele quer te dar poder. Ele quer te dar autoridade. Eu me lembro de um testemunho de um pastor, muitos anos, já contei ele aqui, mas o Espírito Santo fez eu lembrar, eu vou contar de novo.
Ele amava a sua esposa. Fazia obra com ele, parceira, companheira, amiga. Ela ficou doente com câncer. Sofreu durante um período, ele acompanhou todo o período. Abandonou o seu ministério para cuidar da sua esposa e ela morreu. Ele abandonou a igreja, abandonou a família e virou morador de rua. E foi embora. E foi embora. Ele não queria mais saber da igreja. Ele não queria mais saber de Deus. Abandonou tudo e foi embora. Passou a viver nas ruas, dormindo nas calçadas, vivendo debaixo da chuva e do sol durante muitos anos. Um dia, ele encontrou uma garrafa de cachaça sobre uma calçada, sentou-se na frente daquele lugar, todo maltrapilho, sem tomar banho muitos meses, e começou a beber aquela garrafa de cachaça. Então ele escutou um barulho. Esse barulho era um barulho de tambor. Estava havendo, era uma sexta-feira, um trabalho num centro de Umbanda, um lugar muito conhecido. E ele então, ouvindo aquele povo gritando com alegria, saudando os seus espíritos de cabeça, e ele olhou para aquela garrafa de cachaça e ele contava no seu testemunho, eu ouvi o testemunho dele, e ele contava no seu testemunho dizendo que o seu coração começou a doer, e ele ali começou a chorar naquele lugar onde ele estava. E ele então contava que veio uma dor tão grande no seu coração e ele teve saudades de Deus. Ele começou a lembrar o tempo em que ele pregava o evangelho sobre a igreja. Ele começou a lembrar aquele dia em que na igreja ele pregando o evangelho, Deus lhe havia dado poder. Ele orou por uma pessoa numa cadeira de roda, a pessoa levantou na igreja, saiu correndo, foi uma festa, todo mundo louvou, adorou a Deus e o seu coração começou a queimar. E então, mesmo bêbado, tendo bebido muita cachaça, ele ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Ele disse que o Espírito falou baixinho e disse: filho, eu estou com saudade de você. E ele então, sentado, com os seus joelhos levantados, com as suas pernas encolhidas, soltou aquela garrafa de cachaça, abraçou os seus joelhos, colocou a sua cabeça entre as suas pernas e começou a chorar. E ele chorou muito. E ele disse que aquele choro era como se aquelas lágrimas estivessem lavando o seu coração. E ele sentiu o seu coração queimando. Ele sentiu o seu coração esfogueado. E ele então se levantou, todo maltrapilho. Ele agora era um morador de rua. Levantou os seus olhos para o céu e disse: Deus, se tu me ama de verdade, me perdoa, porque eu pequei. Quando a minha esposa morreu, eu fiquei com raiva do Senhor. Muita raiva, porque o Senhor tirou tudo que eu tinha. O Senhor tirou tudo que eu tinha. Tudo que eu amava. O Senhor arrancou o meu chão, o meu coração, a minha alma, a minha vida. Mas hoje eu entendo que não deveria ter sido feita a minha vontade, mas a tua, porque certa feita eu disse para o Senhor que a minha vida era sua, que a minha família era sua, e que o Senhor sempre fizesse o melhor. E hoje, Senhor, eu quero pedir perdão para o Senhor
por ter pecado contra ti. E o Senhor disse para ele, o Espírito Santo falou para ele. Ele disse: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Volta para mim. E ele disse que sentiu um calor no seu corpo. A temperatura do seu corpo começou a aumentar. As batidas do seu coração começaram a se intensificar. Ele sentiu um calorão, uma coisa que ele não sentia há muito tempo. Então ele, na frente da porta daquele centro de Umbanda, que estava tendo um trabalho ali cheio, lotado de gente, ele olhou para aqueles homens na portaria e disse: eu posso entrar aí? Ele disse: não, você está bêbado. Ele falou: não, eu não estou bêbado. Eu não estou bêbado, não vou fazer barulho, eu vou ficar quietinho. O cara da porta disse: então entra. Ele entrou no centro de Umbanda, sentou no banco lá da frente, e vendo aquele terreiro na frente, vários guias incorporados atendendo as pessoas, muita gente, um lugar muito grande. E ele então olhou para aquele povo e falou com Deus e disse: Deus, se tu é na minha vida mesmo e se eu estou perdoado, me dá poder para fazer uma grande obra nesse lugar, eu vou começar aqui. E ele disse que se levantou e entrou naquela parte do terreiro, na parte da frente. E o chefe do terreiro olhou para ele e disse: você não pode entrar aqui. Você não pode entrar aqui. Ele disse: por que não? Ele disse: você abandonou o teu Deus. Você abandonou o teu Deus e foi embora. E ele não te quer mais. O diabo sempre vai estar pronto para acusar você nos teus dias de fraqueza. O diabo sempre vai estar pronto, irmão, para lançar sobre o seu rosto os seus pecados. Para lançar sobre o seu rosto os seus momentos de dificuldade. E ele olhou para aquele homem incorporado com aquele demônio. Olhou para o céu e disse: Deus, se tu tá na minha vida, me dá agora uma unção com poder e fogo. Aqui nesse lugar agora, levantou as suas mãos, vestido de mendigo, fedido, sujo, barbudo, com toda sorte de cheiros no seu corpo. E ele disse que desceu um fogo sobre ele, levantou as suas mãos e disse: em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo agora, entro dentro da tua casa e te mando, sai! E o chefe de terreiro, pai de santo, cai duro para trás. Manifesto com aquele demônio. E todos aqueles demônios que estão incorporados se retiram e vão embora. E aquele pai de santo, você imagina a situação, ninguém entendia nada. Aquele mendigo e eles todos de branco e ele todo sujo, fedido, olhou para o pai de santo e disse: eu vim aqui hoje para te apresentar um Deus de verdade. Esse que estava em você é um mentiroso, mas o meu Deus é um Deus todo poderoso, que manda um mendigo vir dentro da tua casa para te desafiar e faz você cair por terra aos pés do Deus todo poderoso. Aleluia. Eita, mensagem poderosa. Eu estou sentindo aqui uma unção de Deus nesse lugar, irmão. Ele conta que aquele macumbeiro ficou de joelho, chorava muito. Olhou para ele e disse: o guia com quem eu trabalho sempre me disse que era o cara que não tinha para ninguém, que ele fazia, matava e acontecia. E eu vi você aí todo sujo, fedido, mas quando esse homem de branco entrou aí do seu lado, o guia que estava em mim saiu correndo e me deixou sozinho. Olha, eu sou espírita a minha vida inteira, eu conheço o mundo espiritual e agora eu sei que esse homem de branco que está com você aí, esse verdadeiramente é Deus, aleluia. E aquele centro de Umbanda, ainda hoje eu acredito,
porque eu ouvi esse testemunho há 20 anos atrás. É uma igreja. Aquele homem se converteu, aceitou Jesus, batizou-se, trabalhou e hoje certamente é um pastor, um obreiro, um pregador do evangelho que conheceu a Jesus Cristo através de alguém que não valia absolutamente nada. Deus usa os bêbados. Deus usa os mendigos. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Por isso, irmão, que esse espírito de gravatinha de seda, de terno de astronauta, de sapatinho de 6 cor, de musiquinha de fundo para embalar as pessoas, de luz colorida para sentir a presença, de palavra rema. Não, irmão, não. O evangelho não é assim. É um evangelho forte pregado por homens fracos. A minha Bíblia diz que somos vasos de barro cheios do azeite do céu. Somos como vasos de barro, frágeis, trincados, às vezes mal pintados. Mas o que importa não é a sua aparência, e sim quem está em você. O Evangelho de Cristo é simples. A palavra de Deus é simples. O poder de Deus é para todos. Jesus disse: fazer a minha obra é crer em mim. E quando você crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, alma e entendimento, o Espírito Santo de Deus vai usar você de uma maneira extraordinária, poderosa. O Espírito Santo de Deus vai mover-se dentro de você. Tem um hino que diz assim: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. O azeite de Deus está descendo hoje do céu. O pão vivo que desceu do céu está posto hoje diante de você, para fazer uma grande obra na sua vida, para trabalhar na sua vida, para mover na sua vida. Quem sabe hoje Ele esteja aqui para alcançar a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, se você puder fazer isso, por favor. Feche os seus olhos. Você pode fazer isso. Feche os seus olhos. Eu quero cantar um hino. Feche os olhos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Eu vou orar por você agora. Continue com seus olhos fechados. Abra suas mãos. Abra o seu coração. Abra suas mãos. Abra o seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele está aí com você agora. Jesus ama você e Deus está restaurando ministérios nessa noite. Deus está restaurando almas nessa noite. Deus está restaurando pregadores, missionários, missionárias. Deus vai restaurar a tua alegria agora. Se você crê, se você está aqui porque você o ama, feche os olhos, abra as mãos, querido Deus, em nome de Jesus. Eu quero apresentar cada irmão que está aqui comigo agora. Senhor, uns estão perto, outros eles estão muito longe. Nós estamos em mais de 5.000 pessoas hoje, Senhor, para louvar e adorar o Teu nome. Eu sei que muitas pessoas, muitas, vieram hoje aqui imaginando encontrar algo, mas hoje o Senhor tinha uma água fresca para dar a eles de beber, para saciar a sua sede, um pão vivo para saciar a sua fome. Deus, eu te peço em nome de Jesus, sopra, Senhor, sobre essa igreja hoje o Teu Espírito. Sopra hoje, Senhor, o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Deus. Mostra a eles o Teu amor, o Teu poder, a Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, toca na vida desse povo hoje. Sara, Senhor, a sua alma. Sara, Senhor, a sua alma. Em nome de Jesus Cristo, unge, meu Deus, os seus olhos, para que eles vejam, abre os seus ouvidos para que eles ouçam, quebranta, Senhor, o seu coração para que eles entendam e compreendam qual é a boa e agradável vontade do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os teus pastores, as tuas pastoras, os missionários, as missionárias, os teus pregadores que estão aqui comigo hoje. Dá a eles, Senhor, o pão vivo que desceu do céu para que eles comam e nunca mais tenham fome, para que eles bebam da tua água e nunca mais tenham sede. Em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só quem crê diz comigo, amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus até amanhã. Amanhã é quinta-feira, às 14 horas, a gente está aqui de novo. Falou, galera? Um beijo no teu coração. Deus abençoe você. Deus abençoe a água que você colocou aí. Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério. Tudo que você tem seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.